Saudações e bem-vindo a este espaço em que hoje vamos refletir em volta de governação corporativa em Moçambique. Para isso convidamos o Dr. Daniel Gabriel Tembe, ele que está em frente do Instituto de Governação Corporativa. Dr. Daniel Gabriel, bem-vindo à família Mídia Mais e a este espaço em particular. Doutor, o que se entende de governação corporativa na perspectiva do Instituto Moçambicano de Governação Corporativa que lidera neste momento? Tem que ter a noção de qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade, como é que deve estar, portanto, que tipo de intervenções é que deve estar. Portanto, e isto, vou falar, portanto, de duas vertentes, é que normalmente as empresas têm aqueles chamados administradores executivos e têm os administradores não executivos. Portanto, os executivos são aqueles que estão na gestão do dia a dia da empresa, enquanto que os não executivos não. Portanto, são aqueles que vão às sessões do Conselho de Administração, portanto, podem estar em alguns comitês portanto, de apoio ao Conselho de Administração. Portanto, temos pequenas e médias empresas. Não vamos alistar aqui o setor informal, porque me parece ser evidente que não teria espaço no Instituto Moçambicano para a Governação Corporativa. Qual é o nível de tratamento para cada um dos membros, portanto, destes dois segmentos, pequena e média empresa? Não, o tratamento é igual, tanto para todos, sejam pequenas, médias ou grandes empresas. Pode haver uma diferença no que diz respeito, portanto, ao nível de pagamento, digamos assim, da cota, digamos, tem a ver com a dimensão da empresa, mas no tudo o resto, portanto, tem o mesmo tipo de tratamento. O que é que distingue o período antes da existência do Instituto do período atual? Ou seja, o que é que o Instituto veio a mudar na sociedade, na comunidade empresarial moçambicana? Bom, o Instituto já produziu, por exemplo, um código de governação corporativa, produziu um código de ética, né? É este tipo de contributo que o Instituto tanto dá ou pretende dar tanto na sociedade, em particular para as empresas. Repare que os investidores, quem quer investir, quem quer tanto participar no negócio aqui, portanto, em geral, tanto procura saber como é que essa empresa, como é que ela está no mercado, que tipo de estrutura é que tem. Por exemplo, é uma empresa que está organizada contabilisticamente, tem a contabilidade organizada, presta contas todos os anos, tanto, né? Tanto, enfim, e para ter este tipo de reconhecimento, né, no mercado, significa que ela tem que estar organizada, a empresa. E o Instituto apoia, portanto, na organização, da forma de organização das empresas nesse aspecto. E apoia como? Tanto, através daquilo que eu disse, fazendo formações específicas. Nós já fizemos algumas formações para algumas empresas, formação, portanto, para os membros da direção, tanto para os quadros intermédios, tanto para as chefias nessas empresas, em matérias, tanto de governação corporativa. Aqui estou a falar de assuntos que têm a ver com a transparência, né? Portanto, a maneira como a empresa se comunica com o exterior, tanto se comunica com os seus clientes, comunica com as várias partes, digamos assim, que estão envolvidas, tem a ver com questões tanto de equidade em si, portanto, o tratamento justo, portanto, a todas as partes, tem a ver com o princípio de prestação de contas, né? E isto, portanto, envolve, portanto, vários aspectos, digamos assim, né, do cumprimento. Eu dizia, portanto, que, por exemplo, por uma empresa que quiser ir à Bolsa de Valores para ir buscar, portanto, algum financiamento, portanto, colocar as suas ações, ela tem que passar por um processo de ser avaliada e ver como é que a empresa está estruturada, né, como é que está organizada. Portanto, o investidor, portanto, a primeira coisa que quer saber é, bom, como é que aquela empresa está, qual é a garantia que eu tenho que vou ter retorno do investimento que eu vou fazer naquela empresa, né? Portanto, é este tipo de... Como é que o Instituto lida com casos de má governação? Vemos todos os dias pronunciamentos de diferentes setores
Referindo-se a casos de corrupção, por exemplo. O Instituto tem algum papel? Como é que se... Bom, nós não temos nenhum papel nesse sentido, digamos assim. Um papel moralizador, pelo menos. É um menos. papel moralizador, portanto, não temos um papel de polícia como tal. Portanto, como disse, há uma adesão voluntária a este tipo de princípio, portanto, aos princípios de boas práticas. Portanto, procuramos incutir aspectos, digamos assim, de ética empresarial, tanto a questão de responsabilidade, a questão do respeito, não é? Mas portanto, não cabe ao Instituto, digamos assim, o policiar, digamos assim, não é? Portanto, tudo aqueles que sejam membros, venham a ser membros, portanto, é porque aderem aos princípios das boas práticas e procuram, portanto, que as suas empresas, se portem, né? Sigam, portanto, esses princípios na sua atuação, digamos assim. Do ponto de vista do Dr. Daniel Gabriel, na qualidade, portanto, de líder deste Instituto Moçambicano de Governação Cooperativa, o que seria aconselhável, o que seria ideal na indicação de gestores? Haveria de aconselhar uma opção de meritocracia ou uma opção, portanto, de certa conveniência, que não pode ser chamada de... Não. Nós privilegiamos a meritocracia. Portanto, as pessoas têm que ter as competências próprias, quer dizer, têm que saber o que é que vão fazer, não é? E daí que, quando eu falava, portanto, nas diversos tipos de formações, portanto, tem a ver precisamente com isso. Tem a ver, portanto, e estas formações, portanto, que nos propomos fazer, também nos propomos criar uma base de dados em que as pessoas, tanto depois de uma certa formação, tanto com vários créditos, tanto a gente, se vierem a perguntar ao Instituto, digamos assim, olha, tanto queremos alguém para fazer parte, para ser membro de um órgão social tal, ou sermos capazes de poder indicar isso, indicar a tais pessoas, né? Ainda não chegamos a essa fase, é um Instituto que está ainda a procurar, digamos assim, desenvolver, portanto, crescer mais. Eu disse, portanto, que há algumas intervenções que já fizemos, em algumas empresas aqui moçambicanas e queremos alargar essa nossa atividade. Mas o ponto fundamental é esse. O ideal é que as pessoas sejam indicadas, portanto, por mérito, por meritocracia, portanto, pela competência que têm. E não só porque cada membro num conselho de administração, que é aquela que dirige, faz a gestão da empresa, cada membro tem um papel a desenvolver. Portanto, não pode ser um papel passivo, de chegar lá, portanto, participar de reuniões, não tem voz, não tem palavra, e chegar ao fim do mês receber, digamos assim, o seu... Portanto, não é isso que se pretende. Pretende-se, tanto, que seja um conselho, que cada um dos membros tenha a sua função, tenha o seu papel e seja, tanto, capaz de garantir que os sócios da empresa, os donos da empresa, no fim, tanto, tenham resultados positivos, né, os melhores resultados. Do contrário de uma indicação não por via de mérito, porque há outros requisitos que muitas vezes pesam para a designação de um líder. Por exemplo, pode-se recorrer à conveniência política ou de outra natureza. Qual é o risco deste tipo de opção? Bom, o risco... O importante, portanto, aquilo que eu dizia é que nós temos que assegurar, portanto, a sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade da empresa, né? Uma sustentabilidade de longo prazo. Portanto, convém sempre que a pessoa que seja indicada, portanto, possa, digamos, assegurar esta sustentabilidade, trabalhar para neste sentido. Portanto, se não for este o objeto da pessoa ir para ali, é óbvio, portanto, que pode haver, digamos assim, prejuízos para a empresa, portanto, prejuízos em termos de não ter os resultados que se esperam, né? Porque espera-se, portanto, que aquilo que a empresa gera, portanto, gera lucros, portanto, permita-se fazer reinvestimento, permita-se alargar a sua atividade, portanto, permita crescer, né? Mas se não for esse, digamos assim, o objetivo e houver, digamos assim, desvios, portanto, bom, é óbvio que a empresa, portanto, poderá ter problemas, né? E há vários exemplos, digamos assim, na praça. Qual é a missão do Instituto Moçambicano de Governação Corporativa, a missão específica? Precisamente é essa, portanto, de ser uma instituição por excelência, portanto, nesta matéria
da governação corporativa em Moçambique. Doutor Daniel Gabriel, o empreendedorismo neste momento está a procurar vincar em Moçambique, pelo menos a nível de discurso. Como é que o Instituto se posiciona em relação à promoção do empreendedorismo? Nós encaramos isso positivamente, portanto, é importante isso. Portanto, não é exatamente a vocação do Instituto como tal. O Instituto, portanto, o que pode fazer é apoiar, quer dizer, que esses empreendedores, né, conheçam as boas práticas, portanto, adquiram, digamos assim, conhecimentos de como estruturar o seu negócio, estruturar as suas empresas do ponto de vista, portanto, organizativo, do ponto de vista, portanto, estrutural, da maneira como eles orientam a sua atividade. Olhando para o perfil do Instituto, sobressai aqui 3 grandes valores, nomeadamente a integridade, ética e transparência, depois acresce também a responsabilidade social e empresarial. Como é que isto se consegue? É pela prática, portanto, é pela prática, portanto, ou seja, portanto, primeiro as pessoas, portanto, que estão nesses órgãos, portanto, têm que assumir esses valores, têm que assumir esses valores e têm que realizá-los no seu dia a dia, portanto, têm que implementá-los no seu dia a dia. Tanto, por exemplo, um conselho de administração tem que ter uma agenda própria, tem que ter um calendário próprio de reuniões, tem que cumprir com esse calendário de reuniões, tem que ser capaz de cumprir com a agenda que define, tem que assegurar, portanto, que as suas decisões, que toma decisões estratégicas para o desenvolvimento da empresa e que essas decisões são depois executadas, são implementadas, portanto, aos vários níveis da própria empresa. Portanto, este é o papel, digamos assim, que o Conselho de Administração tem. E os membros do Conselho têm que ter este conjunto de valores em si, não é? Por exemplo, não se pode ter um membro do Conselho de Administração que tenha, ao mesmo tempo, outros negócios e que possam ser, algumas vezes, negócios paralelos da empresa onde ele está a exercer essa função. Isto cria conflitos de interesse. Portanto, tem que haver este tipo de valores, portanto, né? De ética, digamos assim, de integridade, portanto, que ele, se houver matérias, portanto, que possa criar conflitos de interesse, ele ser capaz de dizer, olha, eu não posso, por exemplo, pronunciar-me sobre esta matéria ou participar na decisão sobre isto por esta outra razão. Mas muitas vezes assistimos a situações similares e a grande questão é esta. Os valores da ética e da integridade é algo que se ensina na escola ou deve partir da própria pessoa? Também deve partir da própria pessoa, né? Há muitos aspectos destes, tanto que de facto não se aprende no banco da escola, né? Não se aprende no banco da escola. E este tipo de matérias que eu estou a falar, tanto das práticas, também não são matérias que até hoje, digamos assim, muito poucos sítios, portanto, constituem disciplinas dentro da universidade, ou de uma faculdade ou do instituto, portanto, né? Devo dizer, portanto, que este tipo de instituição, portanto, normalmente, portanto, outros países têm, muitos países têm institutos da natureza idêntica a esta que estamos a tentar avançar aqui em Moçambique. Algumas já estão muito mais avançadas do que nós, já foram criadas há muito mais anos. E devo dizer, portanto, que são instituições que não são criadas por decreto, não é? Portanto, são instituições, portanto, que são criadas mesmo pelos membros ou um conjunto, portanto, de pessoas que se associam, em que, portanto, pautam por este tipo de princípios. Como é que o Instituto procura estimular a criatividade, a iniciativa, condições às quais dificilmente podemos ter o empreendedorismo em Moçambique? Sim, como eu dizia, portanto, o nosso foco não é exatamente esse, digamos assim, eu creio que há outro tipo de instituições que podem, digamos assim, apoiar, portanto, no empreendedorismo como tal, digamos assim, ensinar a fazer um negócio como tal, não é?
Nós estamos virados, portanto, para o aspecto, digamos assim, de apoiar de como é que a empresa, portanto, se organiza, os membros que trabalham, os seus órgãos sociais se estruturam para implementar as melhores práticas, portanto, que são, digamos assim, conhecidas universalmente. Não é? É este o nosso foco, não é? Doutor Gabriel, como é que o Instituto, é verdade que não tem, digamos, uma opinião vinculativa em relação a muitas das situações que ocorrem no país, mas há esta questão que nos levanta. Como é que o Instituto olha para aquilo que é a governação corporativa em Moçambique? Mesmo que se posicione com uma certa neutralidade. Sim. Não, eu posso dizer o seguinte, ainda temos muito caminho a andar. Temos muito caminho a andar. Portanto, o que é que leva a que ainda não estejamos aos níveis que seriam de desejar? Tem a ver com o nível de desenvolvimento, digamos assim, da nossa economia, portanto, não é? Portanto, e precisamos tanto de trabalhar mais nesse aspecto. Portanto, é um problema também de conhecimento, é um problema, portanto, que é preciso trabalhar-se mais, incutir mais estes princípios, não é? E levar a que as pessoas adiram, que os conheçam primeiro, portanto, e possam aplicá-las, portanto, nas suas próprias empresas. Qual é que deve ser o ponto de partida para este objetivo que tudo persegue? Bom, primeiro é as pessoas, haver uma adesão, digamos assim, voluntária, haver, digamos assim, a vontade, digamos assim, de conhecer quais são as boas práticas. Portanto, e para isso procurar ir ao mercado, ir a ver que instituições, tanto como a nossa, como o Instituto de Governação, o que é que eles podem oferecer, digamos assim, em termos de conhecimento. Por acaso nós estamos para, daqui a mais uns dias, tanto fazer uma formação numa empresa de uma grande dimensão, em que vamos dar formação nestas matérias, tanto para as chefias dessa empresa. E não só aqui, não só que estão em Maputo, mas espalhados pelo país. O Instituto está implantado em todo o país ou funciona a nível... Não, infelizmente não, ainda estamos só aqui em Maputo, portanto o que fazemos é, quando necessário, deslocar o formador para essas províncias. Mas não. Mas o que seria desejável? Manter-se o figurino atual ou precisam de se expandir? Podíamos ter, digamos assim, alguns focal points, mas para isso precisamos ainda de consolidar a própria instituição aqui mesmo, tanto a nível de Maputo. Portanto, o primeiro objetivo, portanto, é alargar o número de membros, né, tanto individuais como institucionais. Alargar porquê? Porque o Instituto, portanto, é um instituto que não tem fins lucrativos, portanto, depende também daquilo que são o pagamento das cotas dos seus membros. E para isso, portanto, quanto maior o número de membros tiver, melhor, portanto, porque assim somos capazes, digamos assim, de levar a cabo a nossa missão. Ele não precisa ser grande, não é? Portanto, não precisa ser muito grande, mas tem que ter capacidade de forma, portanto, de poder desempenhar a sua missão, não é? Nós sabemos que em Moçambique há alguma facilitação, portanto, na atividade empresarial. Só que uma facilitação que começa a ser questionada porque, por exemplo, quando uma determinada multinacional operando em outros países, esta multinacional é obrigada a produzir um relatório de peso, com um certo peso, na perspectiva da responsabilidade social. Entretanto, quando vem para Moçambique, esta obrigatoriedade quase que não existe. Gostava de ouvir o seu comentário. Não, eu penso que, bom, a responsabilidade social, para já, não devia ser uma questão, digamos, que tivesse que ser obrigatória. Devia ser parte, digamos assim, da responsabilidade da empresa, dos acionistas e dos gestores da empresa saber que ela está inserida no meio e que para estar inserida nesse meio tem que saber estar. E saber estar não é só
produzir, não é, um determinado produto e exportar e colocar lá fora, ou mesmo que seja produzir para o mercado interno, mas tem que se relacionar com tudo que esteja à sua volta. E este relacionar-se com tudo que está à sua volta faz parte desta questão da responsabilidade social. Né? Há aspectos de ordem, por exemplo, ambiental, que ela tem que saber como tratar destes assuntos. Portanto, não é chegar a um lugar, portanto, pura e simplesmente começar a produzir e não querer saber, portanto, o que é que acontece à sua volta. Como tratar do ambiente, como tratar, digamos assim, com as comunidades, com as pessoas, portanto, que vivem ali à volta, e elas sentirem, tanto que aquela atividade faz parte de si. É uma atividade que lhes dá benefício, digamos assim, né? Que lhes dá benefício. Há várias dimensões, digamos assim, desse benefício. Pode não ser necessariamente a escola, ou aquela escola ali, né? Ou o posto de saúde, portanto, há várias formas, digamos assim, de intervenção social, tanto que as empresas podem... No nosso contexto, muitas vezes, basta uma empresa apoiar uma equipa de futebol para se assumir que, pronto, aquela empresa está comprometida com a responsabilidade social, o que já não fazem noutros países. Sim. Tanto, a dimensão tem que ser mais holística, olhar muito mais largo, não só, digamos assim, ficar assim num aspecto muito pequeno, muito particular. Dr. Daniel Gabriel Temba, falar da governação corporativa em Moçambique é inevitável, portanto, olharmos para aquilo que é o panorama socioeconômico, sobretudo este determinado pela pandemia da Covid-19, que quase que alterou o mundo, pelo menos neste 2020. É verdade que não se encarregam tanto de pesquisas nesse campo, mas como representantes de lideranças de muitas empresas, certamente vão ter uma certa sensibilidade. Como é que encaram o futuro do país, em particular, tomando em linha de conta esta realidade? Bom, temos uma nova realidade, portanto, aquilo que tem se chamado, portanto, um novo normal, que vai se aplicar em todas as áreas, em todos os setores, portanto, vai acontecer, portanto, aliás, já estão a acontecer essas mudanças. Infelizmente, essa pandemia não há indicação de que vai terminar tão já, portanto, provavelmente, portanto, vai pelo 2021 adentro e sabe-se lá, portanto, até quando é que vai haver a vacina. Portanto, significa que a forma como nós nos organizamos a nível da economia, não só da economia, em todas as áreas, portanto, tem uma nova forma, há novas dimensões que é preciso ter, desde logo essa questão do distanciamento, né, distanciamento social, portanto, isto tem implicações a nível como as empresas se organizam, portanto, como é que o trabalho tanto se desenvolve nas empresas, seja mesmo empresas grandes com centenas de trabalhadores, mas mesmo que seja uma empresa com 10, 20 trabalhadores, tem implicações. Enfim, portanto, há vários aspectos que esta pandemia, portanto, veio afetar e que, bom, temos que assumir, né? E para procurar forma, digamos assim, de a economia, portanto, a economia este ano, digamos, seguramente, já sabemos isto, já vimos os números, portanto, está afetada, digamos assim, foi seriamente afetada, né? Mas temos que nos adaptar, portanto, e ver, portanto, como é que, digamos assim, usando uma expressão de dar a volta, digamos assim, portanto, e enfrentar esta pandemia, mas ao mesmo tempo assegurar um crescimento. O antigo presidente do Brasil, o Sr. Inácio Lula da Silva, já no seu tempo falava da necessidade de uma nova ordem econômica mundial, porque aquela que vigora praticamente está ultrapassada, já não dá. E com a pandemia da Covid-19, certamente que se impõe uma nova ordem econômica mundial que não seja necessariamente esta citada pelo antigo presidente do Brasil. Como é que se começa, portanto, como é que se dá a descolagem desta realidade para uma nova ordem? Não, é exatamente isso. Tanto, hoje, portanto, estão-se a encontrar formas de novas relações, digamos assim. Por exemplo, mesmo em termos daquilo que são os nossos parceiros, portanto, as coisas mudaram. Aquilo que são
sei que as empresas têm estado a sentir algumas dificuldades, por exemplo, os exportadores, tanto para fazer a entrega das suas mercadorias, tanto a maneira como, como o transporte é feito, a maneira como chegam e como são recebidos. Portanto, há hoje novas dinâmicas tanto que esta pandemia trouxe, tanto que faz mudar a maneira tanto como as relações económicas, digamos assim, vão se desenvolver. Na Assembleia Geral das Nações Unidas deste 2020 foi vincada a necessidade de o mundo se comprometer com ações multilaterais. E tudo deu a entender que esta referência feita de forma reiterada parece haver alguns sinais de um certo individualismo a nível de algumas nações. O Dr. Daniel Gabriel Tembe vê alguma possibilidade de algumas nações poderem ultrapassar os problemas globais sem necessidade de abraçar os países, por exemplo, mais necessitados, exemplo de Moçambique? Bom, eu continuo a acreditar tanto no multilateralismo, tanto é que não vejo outra forma, portanto, do desenvolvimento, portanto, do mundo sem esta interação entre os países, portanto, neste caso mesmo os países membros das Nações Unidas, né? Bom, existem algumas nações aí que querem ter a tendência para o unilateralismo, tanto, mas não vejo o mundo que se desenvolva tanto sem esse reforço das instituições multilaterais, tanto que deve continuar a existir. Esta é a minha opinião. O tempo já começa a pressionar. Dr. Daniel Gabriel Tembe, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista mesmo socioeconômico, como é que vê o futuro do país, tendo em conta que imediatamente a seguir ao fim da Guerra dos 16 anos, o país experimentou níveis bastante altos de crescimento e depois passamos por uma fase em que esse crescimento começou a decair e com a pandemia da Covid-19 a situação veio a piorar? Bom, são momentos difíceis, tanto isso está à vista de todos nós, mas nós temos potencial tanto para sair desta fase. Portanto, vai depender bastante da maneira como podemos gerir os recursos de que dispomos e penso que esse é o esforço que está a ser feito. Temos que geri-lo de forma mais racional, portanto, né? E que para o benefício tanto de todos e para o benefício do país. Eu creio que podemos fazer isso. Portanto, adaptando-nos agora, portanto, a esta questão, portanto, a esse novo normal, digamos assim, que foi trazido por causa desta pandemia. É verdade que os problemas que temos não é só por causa do Covid, digamos assim. Temos ainda alguns problemas, digamos assim, estruturais, temos problemas, portanto, da melhoria do ambiente de negócios, que continua a ser, digamos assim, um desafio, portanto, uma batalha, portanto, que está a ser feita. E são todos esses aspectos, digamos assim, que podem, digamos assim, portanto, as políticas que sejam, portanto, implementadas criam condições para o país, portanto, se alavancar. É verdade que esta situação, portanto, que se vive, portanto, na região norte, na parte norte do país, da província de Cabo Delgado e na zona centro, afeta, obviamente que afeta, digamos assim, afeta do ponto de vista social, afeta do ponto de vista económico. E espero, portanto, que os esforços que estão a ser feitos, digamos assim, para se ultrapassar isso, tragam o país, portanto, para um maior, portanto, voltar, digamos, aquilo a crescer aos níveis que estava a crescer há uns anos atrás. Pelo menos até agora as projeções que são feitas indicam que a exploração ou o início da exploração de gás natural da bacia do Rovuma não vai ser afetada tanto, o início da exploração não vai ser afetado, mesmo com os acontecimentos prevalecentes na província de Cabo Delgado, nomeadamente em algumas regiões. Agora, como garantir a exploração desse gás sem que aquilo que deve ser a prioridade do país em termos de setores cujos efeitos abrangem maior parte da população moçambicana? Como garantir que essa exploração ocorra sem que se afete outros setores, ou seja, que não leve ao esquecimento de setores prioritários? Sim, não, eu penso que é fundamental que a gente consiga paz,
consiga paz, portanto, consiga, portanto, em que acabem este tipo de ações terroristas, tanto outro tipo de ações, tanto que porque nós não vamos viver só do gás, quer dizer, pode lançar lá o projeto do gás, até pode arrancar, mas há toda a envolvente, né, que tem que ser desenvolvida, portanto, a partir daquele projeto do gás. Portanto, a diversificação da economia tanto passa por aí. Então, por exemplo, com essa questão do deslocado, digamos assim, a deslocação das populações no distrito norte de Cabo Delgado, né? Portanto, deixa de haver produção. A produção deixa de estar lá, a produção agrícola. Deixa de haver comercialização, deixa de haver, portanto, circulação de produtos. E é suposto, portanto, estes projetos do gás natural, portanto, outros, induzirem outros projetos, tanto do conteúdo local, induzirem, tanto, desenvolvimento de outras atividades industriais, atividades agrícolas, atividades de serviços, vários serviços, de apoio, portanto, a essas indústrias. É isso que, portanto, que deve acontecer, digamos assim, normalmente. Portanto, este é que deve ser o objetivo fundamental de poder fazer expandir a economia. E temos que sair desta situação em que os potenciais investidores em Moçambique até trazem hortícolas para consumo em Moçambique. Claro. Temos que sair dessa situação, né? Nem hortícolas, nem frangos, nem nada disso. Portanto, o país tem que ter a produção, portanto, fazer crescer essa produção para abastecer esses outros projetos. Como é que a governação corporativa pode garantir pode influenciar positivamente para que a agricultura dê um salto em definitivo e saia da situação em que se encontra nesta altura? Bom, para isso temos que ter gestores à altura, né? Não é assim, quer dizer, tem que haver gestores à altura, digamos assim, nessas atividades, portanto, não é o papel direto, digamos assim, deste instituto, não é isso. O que nós podemos fazer é aquilo que eu disse, portanto, é apoiar, digamos assim, na formação desses gestores, digamos assim, daquilo que possam ser a forma como eles se organizam nas suas empresas. Mas doutor, temos como trazer de volta o grande potencial que Moçambique já tem. O potencial cá está. Agora, o grande problema nesta altura é como explorar esse potencial, sobretudo na área da agricultura. E a insistência na área da agricultura justifica-se pelo facto de ser um setor que, quando explorado conforme o grande potencial, gera muitas oportunidades de renda para milhares de famílias moçambicanas. Bom, eu tenho acompanhado aquilo que está a ser feito agora, por exemplo, com esse projeto Sustenta, por exemplo. Se ele for efetivamente bem implementado, pode trazer muitos benefícios, portanto, porque como alia os produtores, os pequenos produtores camponeses, mas alia também ao desenvolvimento da agricultura comercial. Portanto, significa, portanto, ter empresários, tanto nessa área da agricultura, portanto, e que aí sim, portanto, se conseguir, portanto, que a agricultura comercial se desenvolva, portanto, o agronegócio se desenvolva, aí sim, portanto, torna mais, assegura mais tanto a sustentabilidade, digamos assim, do crescimento, né, do país por essa via. Mas para isso temos que repensar naquilo que são os nossos níveis de rendimento. A nossa agricultura rende muito pouco neste momento. Neste momento, e é só ver o ranking, por exemplo, da região da África Austral, o que nós produzimos numa mesma área comparativamente a outros países. É exatamente essa questão da produtividade, né, que está em causa, portanto, mas, como disse, este grande projeto talvez possa também ajudar a haver uma aposta grande na questão dos extensionistas, na questão de equipamento agrícola, portanto, e espero bem que isso ajude no aumento das áreas, tanto do cultivo e no aumento também, sobretudo, da produtividade. Portanto, temos que passar dos atuais níveis. Mas isso são aspectos, digamos assim, que não tanto virado, digamos assim, para isto. Exatamente. E me parece evidente que Moçambique tem uma certa vantagem naquilo que é a prestação de serviços. E há quem diga que, eventualmente, apostar-se mais na prestação de serviços e tentar se esquecer um pouco daquelas áreas onde não temos vantagens comparativas. Como gestor do Dr. Daniel Gabriel Tembo, qual é o seu ponto de vista sobre isso?
Sim, é verdade. Porque a mesma leitura se faz em relação à agricultura. Se queremos apostar em todas as culturas que o país pode produzir, não vamos chegar a lado algum. Temos que identificar aquelas culturas nas quais temos uma certa vantagem comparativa e estimular a sua exploração. Sim, eu creio que esse tipo de identificação já existe, né? Portanto, sobre quais são as áreas que temos vantagens, portanto, e que devemos apostar, portanto, na produção, portanto, e colocar, portanto, essa produção, portanto, lá onde ela é necessária. Portanto, temos, acredito que sim. Portanto, eu diria que uma coisa não elimina a outra, ou seja, portanto, sim, temos a vocação, portanto, para a área de serviços, mas também, portanto, o nosso sustento tem que ser assegurado, portanto, basicamente pelo desenvolvimento da nossa própria agricultura. Portanto, eu creio que temos vantagem nisso, muita vantagem nisso. Portanto, a segurança alimentar, portanto, deve vir, portanto, da nossa própria produção. Mas, portanto, e a área de serviço, sim, também ao mesmo tempo, portanto, somos um país, portanto, que servimos vários países do Interland, portanto, o desenvolvimento dos nossos portos, das nossas vias de acesso, portanto, das nossas estradas, dos caminhos de ferro, portanto, mas em paralelo fazemos, portanto, a nossa agricultura desenvolver aqui no país, portanto, a produção agrícola. O nosso foco tem a ver com a governação corporativa em Moçambique. Por essas alturas de 2020, há que pensar noutros tempos que vêm aí e, oxalá, sem a pandemia da Covid-19. Quais são as grandes perspectivas do Instituto Moçambicano de Governação Corporativa? Não, desenvolvemos mais, portanto, continuar a expandir, digamos assim, o conhecimento das boas práticas, continuar a contribuir, digamos, para que as empresas, portanto, tenham a sua melhor organização. É a forma que podemos contribuir para o crescimento que precisamos, tanto o desenvolvimento que a gente precisa. Portanto, a perspectiva é essa, é podermos, tanto, envolvermos mais em ações, tanto de divulgação, de pesquisa nesta matéria, portanto, e de formações, portanto, alargar as formações para muito mais empresas, para muito mais pessoas, membros, digamos assim, que possam estar interessados no desenvolvimento desta área. O que na sua opinião, limita, pode ser uma condicionante para aquilo que é a realização plena do Instituto Moçambicano de Governação Corporativa? É a sua sustentabilidade. A sua sustentabilidade. É a sua sustentabilidade. Logo a partir daí, portanto, para ela poder autossustentar, portanto, tem que ter, tanto alargar a sua base, digamos assim, de membros, tanto individuais como institucionais, portanto, que isso, o Instituto não tem não depende de nenhum orçamento, digamos, do Estado, nada disso, só mesmo pode existir, portanto, havendo, portanto, o cumprimento das obrigações dos seus membros. E caso não se torne sustentável, de imediato, há o risco de o Instituto deixar de existir? Pode correr. O que isso significaria para Moçambique? Bom, seria, portanto, diria que seria uma pena, portanto, não haver este tipo de intervenção, este tipo de matérias, assim, que sejam desenvolvidas, mas, quer dizer, não quer dizer que as coisas iam ficar, digamos assim, paradas, não iam parar. Mas é só, digamos assim, o nível, digamos assim, de desenvolvimento, portanto, é que se poderia, portanto, porque, digamos, fazemos parte de um todo, somos apenas uma parte de um todo, digamos assim, em termos daquilo que possa ser a nossa contribuição para o melhor desenvolvimento dos negócios. Portanto, é nesse aspecto, digamos assim, que é a nossa contribuição. O melhor desenvolvimento dos negócios significa, portanto, significa que as pessoas têm essas componentes, digamos assim, essa componente desenvolvida, digamos, daquilo que são as boas práticas de governação a nível da sociedade. Mas este tipo de institutos noutros países não tem apoios externos que ajudem para a sua sustentabilidade? Depende, né? Depende de cada país. Nós também estamos a lutar para isso. Estamos a lutar para ver se temos alguns apoios, tanto para este efeito, né? Para este fim. Depende. Há países que têm, mas muitos deles, tanto, conseguiram desenvolver uma base própria, digamos, por causa do número de membros que conseguiram
da atividade que desenvolve. Portanto, essa atividade de formação, a atividade, digamos assim, de apoio, portanto, por exemplo, na avaliação de como é que as empresas estão estruturadas em termos de governação, portanto, que existem instrumentos para isso também, e que já fizemos aqui também, mas temos que alargar mais isso, temos que ter mais. E haverá algum conhecimento da experiência que terá levado este tipo de instituto noutros países a atrair apoios externos? Não percebi. Se haverá alguma informação, algum conhecimento de como é que os institutos similares naqueles países que já têm algum apoio externo e lograram alcançar a sustentabilidade terão conseguido esse apoio? Depende, há experiências diferentes. Há há instituições noutros países, tanto que conseguiram ter um parceiro ou um grande parceiro, uma grande empresa, por exemplo, ou multinacional, tanto que apoie, por exemplo, a instituição a se estabelecer, digamos assim. Em alguns outros países, tanto pode haver instituições governamentais, tanto de outros países, tanto que possam, digamos assim, dar algum apoio. Nós aqui também estamos a procurar isso, né? Estamos a tentar, tanto que se consiga isso, né? Mas ainda estamos a trabalhar. Saber esperar é uma virtude. Dr. Daniel Gabriel Tembo foi o nosso convidado a este espaço hoje. Hoje falamos, portanto, sobre a governação corporativa em Moçambique na perspectiva do Instituto Moçambicano de Governação Corporativa, uma instituição liderada precisamente pelo nosso convidado, Dr. Daniel Gabriel Tembo. Muito obrigado pelo calor da sua audiência. Nós voltamos proximamente sempre com mais um tema para análise e a devida reflexão.